Shalom, shalom. Eu quero deixar uma palavra para você que se encontra em Efésios 6, no versículo 12, que diz assim: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possamos resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Essa palavra, há alguns dias, ela vem ruminando dentro do meu coração, aonde a gente se pega se confrontando, com o sistema religioso de hoje em dia. Hoje em dia, as igrejas já não falam mais na nossa real luta. Quem realmente é o meu e o seu inimigo. A palavra de Deus fala assim que a minha luta e a sua não é contra a carne e o sangue, mas contra as hostes espirituais, contra as potestades, ou seja, contra o diabo. Muitos cristãos, muitas denominações já não falam mais em diabo. E se você fala, as pessoas te repreendem. Não, irmã, não fala em demônio, não. Tem cristão que até tem medo, de demônio. Não gosta que fala, não faz uma oração de guerra, não menciona expulsar os demônios, porque muitas pessoas têm medo. E um alerta que fica: se você tem medo do demônio, é porque ele está com você. Porque é ele que põe esse medo. É o diabo que põe esse medo. Muitas igrejas hoje já não trabalham com libertação. Muitas igrejas hoje já não se fala mais em demônios. As igrejas, elas se tornaram um clube gospel. É isso mesmo. Se tornou um clube gospel, se tornou uma confraternização entre irmãos. Infelizmente é isso. Certa feita, não tem muito tempo, eu fui convidada para ir numa igreja e eu ouvi a seguinte frase: olha, às sextas-feiras lá tem um culto de libertação e é poderoso, tal. E eu amo muito essa área de libertação. E é um dos cultos que mais eu e você precisamos, porque nós precisamos ser lavados, ser libertos todos os dias. Não dá para ser liberto uma vez e tá tudo certo, não. Nós temos que estar se limpando, se lavando, se purificando, nos libertando sempre. E ali eu levei minha família naquela igreja, na sexta-feira, e ali ficamos. E começou louvor, e começou as coisas, e eu ansiosa, para esse momento tão maravilhoso, de oração forte, de libertação. E o culto acabou e não aconteceu. O que aconteceu ali? Foram apenas louvores, oportunidades para para outros, mas o papel realmente que nós precisa ser lavado, liberto, não houve, que é o trabalho de libertação. Irmã, eu não acredito numa igreja que não tem libertação, não tem o culto de libertação, não tem o libertar dos obreiros, o libertar do povo. Tem igreja que fala: não, aqui a gente trabalha de uma outra forma. Não, irmão, para expulsar demônio é dando ordem para ele, é pagando preço, e e fazendo mesmo eles manifestar através do nome de Jesus. Não há outro meio. E a palavra de Deus vai dizer que a nossa luta não é contra as pessoas. Hoje em dia, muitas igrejas já não se fala mais em demônios, não se fala mais em potestades. Deixa eu te perguntar: você já viu um país atacar outro sem estudar o seu inimigo? Não. Na própria Bíblia, quando um povo ia contra os seus inimigos, eles mandavam os espias para poder estudar o seu inimigo.
Nós temos que saber como funciona o mundo espiritual, saber fazer uma libertação, sim, falar nos demônios, porque o mundo espiritual existe, demônios existem, você querendo ou não, você tendo medo ou não, você na sua igreja querendo falar ou não, ele existe. Ele tá aí para nos enganar, ficar oculto no coro do cristão. E nós temos esse dever de ministrar libertação nas igrejas onde nós estiver, falar do nosso real inimigo. Não há como você combater o inimigo sem estudá-lo. Não dá. Você pode ver que um país, quando ele vai guerrear contra o outro, ele estuda como funciona a cultura daquele lugar, como são os guerreiros daquele lugar, como são os soldados, qual é a maneira de ataque, quais são as armas de guerra que eles têm. Como nós vai vencer o inimigo das nossas almas se nós não estudarmos sobre ele? Se nós não falarmos da existência dele? Hoje em dia, as pessoas tem igreja que tem até pavor de levar um testemunho de um ex-satanista, de um ex-bruxo, porque não pode mais. Não querem mais saber do inimigo. Como você vai vencer o seu inimigo sem você estudar ele? Saber como que ele age? Entender de batalha espiritual? Tem igreja, irmão, que não trabalha mais com isso. É só o louvor, louvorzinho ali, uma palavrinha, um leitinho, para não espantar os irmãos, não ver demônio manifestar. E muitas das vezes aquela igreja está doente, os obreiros estão endemoniados, ou a equipe de louvor está na fornicação, no pecado, cheio de demônio até a tampa, mas não se fala mais em demônio, não se liberta mais, não se confronta mais. E não há como nós vencer essa guerra se nós não focar no nosso real inimigo. Tem lugar que é até proibido falar de demônio, não pode. Não pode. Aqui não pode fazer oração forte, não pode dar ordem para demônios manifestar. A palavra tal aqui vai ser no livro tal, sobre o tema tal. É assim. O homem é quem dita a regra. Muitas igrejas, eu já fui em várias igrejas que a pessoa me mandava a mensagem e falava assim, hoje você vai ler sobre Esté, o capítulo tal, o versículo tal, o tema tal. Entendeu como é que funciona o sistema? Quem está conduzindo mais não é o Espírito Santo, é o homem, é o pastor, é o líder, é o dirigente. E as pessoas estão dentro da igreja, se encontrou com a igreja, se encontrou com o sistema religioso, mas nunca se encontrou com Jesus. Nunca se libertou porque a casa está cheia, a casa precisa estar vazia para Jesus entrar. A casa precisa estar o que? Adornada. E libertação precisa dar ordem a demônios para manifestar, para fazer uma libertação, uma purificação, uma cura interior. E muitas das igrejas largou isso de mão, largou isso de lado. Porque isso não atrai, isso espanta. Quão triste é. Isso é muito triste. Eu moro em Goiânia. Quantas igrejas que eu conheço aqui? Várias. Eu vou em vários lugares. Não se fala em demônios, não se fala mais em libertação. Acabou. É só louvor. A fulana vai dar o testemunho da bênção, do carro que comprou, do filho que pariu. E não há o verdadeiro limpeza, né? Que é limpar, libertar, curar. Cuidar das ovelhas verdadeiramente. Isso é muito triste. Que eu e você possamos nos atentar que a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Porque a maioria dos lugares hoje, as pessoas estão brigando por um cargo, por um título, para quem vai cantar mais, quem vai pregar tantas vezes, quem vai orar tantas vezes. E o meu inimigo e o seu inimigo não é a carne e o sangue, é o diabo. É o diabo que está tentando corromper a nossa casa.
tentando disturbar os nossos filhos. É isso mesmo. Tentando contra os nossos casamentos, contra as nossas famílias, contra nossas almas. Nós precisamos ser ministrados, cada um de nós, eu também. Sempre, sempre. Nós temos que estar nos libertando sempre, se alinhando com o Senhor sempre, buscando sempre a limpeza através do nome de Jesus e dando ordem sim aos demônios, para que eles venham manifestar, para que haja aqui uma libertação, uma cura. Então você que trabalha com a igreja, você que tem seu ministério, foque nas batalhas espirituais. Foque em estudar, em buscar de Deus como o diabo vem atuando em cada área. Como que eles atuam, porque eles são muito organizados. Que nós possamos conhecer mais como que as trevas vêm atuando nos dias atuais. Para que dessa forma nós venha lutar de forma correta. Para que nós venha fazer um bom combate, para que nós venha vencer as nossas lutas, vencer os inimigos, o inimigo das nossas almas, o inimigo da nossa família, dos nossos filhos, do nosso casamento, do nosso ministério, e que nós possamos entender que nós precisamos sim estudar mais sobre as trevas, conhecer mais. Hoje em dia, se você falar sobre algo, sobre projeção astral, sobre bruxos, tem pastores que até te repreendem. Mas nós precisamos ter conhecimento. Nós precisamos saber como as trevas vêm atuando. Nós precisamos conhecer o nosso inimigo para que nós possamos vencê-lo. Quantas igrejas são fechadas através de trabalho de macumba? Quantas coisas as trevas vêm trabalhando contra a igreja e os crentes estão dormindo porque eles não querem que falem de demônios. Eles não querem saber como as trevas atuam. Falar sobre portais, sobre as chaves espirituais, para muitos lugares é motivo de repreensão. Mas os bruxos, os macumbeiros, estão todos aí, ó, estudando, trabalhando nos portais, trabalhando pesado contra a igreja, contra o povo de Deus. E o povo de Deus está aí, só, não, glória, glória, aleluia, louvor, louvor. E o inimigo convivendo ali, ó, lado a lado, dentro das igrejas, pessoas doentes, pastores precisando de uma libertação, obreiros e membros também. Então que nós possamos entender que nós precisamos sim estudar mais sobre os nossos inimigos, mais sobre as trevas, para que dessa forma nós venhamos nos preparar mais para combater, não ter medo do inimigo, estudá-lo para combater através do jejum, da oração, da ministração, do conhecimento. Amém? Que Deus te abençoe e até uma outra oportunidade, se assim o Senhor me permitir.